pessoal, que Deus abençoe a todos. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muita gente. Você já orou deitado e depois ficou com a consciência pesada? À primeira vista, isso parece um detalhe sem importância, mas para muita gente, esse é um dilema espiritual real. Muitos cristãos sinceros se perguntam: será que Deus realmente escuta a minha oração se eu não estou ajoelhado? É como se a postura do corpo tivesse mais peso do que a disposição do coração. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? A tradição cristã, ao longo dos séculos, valorizou gestos como dobrar os joelhos, juntar as mãos e inclinar a cabeça. Estes gestos têm seus símbolos, mostram humildade, respeito e dependência. O próprio Jesus, no Getsemane, se ajoelhou para orar. Reis e profetas também se prostraram diante de Deus. No entanto, transformar esses sinais de reverência em regras rígidas pode nos afastar do verdadeiro propósito da oração, relacionamento vivo com o Criador. A Bíblia, aliás, mostra que não existe uma única postura aceitável. Um dos exemplos mais fortes está no Salmo 63, no versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti nas vigílias da noite. Davi, em pleno deserto, provavelmente refugiado em algum esconderijo, e fisicamente exausto, orava deitado, no silêncio e na solidão. E Deus o ouvia. Esse padrão aparece em outros textos. No Salmo 4, no versículo 4, Davi fala sobre meditar no coração sobre a cama. Daniel, por outro lado, orava de joelho. Contudo, o destaque do texto não está na postura, e sim na sua fidelidade. Quando Paulo escreve orai sem cessar, ele deixa claro que a oração acontece em qualquer momento e situação, andando, deitado, trabalhando, descansando. O que realmente importa é o coração que se volta para Deus. O Salmo 63 revela que Davi buscava a Deus ao amanhecer e durante a madrugada. Para ele, Deus estava presente tanto nos rituais no templo, quanto nos momentos de cansaço e vulnerabilidade. Orar deitado, portanto, não é um sinal de preguiça espiritual, mas demonstra o coração que clama por Deus, mesmo quando o corpo está fraco. Na escuridão da noite, sem espectadores, sem gestos elaborados, sem aparência, Davi se derramava diante de Deus, tal como está. Isso é reverência verdadeira. O professor e pesquisador Clive Stephen Lewis, conhecido por sua profundidade e honestidade, também refletiu sobre a postura na oração. Em sua carta, ele admite que às vezes orava deitado e sentia culpa por isso. Porém, reconhecia que em outras ocasiões, mesmo ajoelhado, a sua mente estava diante de Deus. A sua conclusão era simples: a autenticidade vale mais do que a formalidade. Lewis conhecia o valor dos gestos litúrgicos, mas somente quando expressava um coração sincero, ele sabia que existem momentos em que o corpo ajuda a alma a orar, e em outros em que o corpo está fraco, cansado ou doente. Ainda assim, nesses momentos, a alma continua desejando Deus. Esse é o desejo, e por si só, oração. Para Lewis, Deus não observava se estamos em uma postura impecável. Ele busca verdade, simplicidade e honestidade. Deus escuta sussurros cansados e oração interrompida pelo sono, e pensamento confuso de quem tanto fala com ele no fim de um dia difícil. Lewis também alertava sobre o risco de transformar a postura em um tipo de mérito espiritual. Às vezes seguimos rituais não por amor a Deus,
mas para sentirmos que estamos fazendo certo. Mas Deus não busca formalidade, Ele busca a verdade. Orar deitado pode ser um ato profundo de humildade, um reconhecimento de que, mesmo sem força, a nossa alma continua se voltando para Deus. Depois de ver que a Bíblia não condena a oração deitada e que pensadores cristãos como Lewis reconhecem sua legibilidade, surge a pergunta: o que isso muda no meu dia a dia? Muda muito. Muitos cristãos carregam o peso da oração ideal. Acham que para orar precisam de ambiente perfeito, postura perfeita, clima perfeito. Isso paralisa, faz com que adiem a oração, esperando o momento santo e acabam orando menos. A verdade é simples. Deus está acessível agora, onde você está, na posição em que você está. Jesus deixou claro: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não em gestos específicos. A verdade do coração vale mais do que qualquer ritual. Quantas vezes você já tentou orar antes de dormir ou acordou de madrugada pensando em Deus? Talvez você nem tenha terminado a oração antes de adormecer. Mesmo assim, Deus estava ali. A cama, muitas vezes, se torna um lugar onde derramamos a nossa alma sem máscara. Como dizia Thomas Watson, a oração é o fôlego da alma. O fôlego não depende de postura, mas de vida. Há pessoas que não conseguem se ajoelhar por causa da idade, enfermidade ou limitação física. Elas estariam impedidas de orar? De forma alguma. A Bíblia está cheia de orações feitas em circunstâncias de extrema fraqueza. Ana quase sem voz, Jonas dentro de um peixe, Paulo preso, João exilado, Davi fugindo. E você, talvez deitado, cansado, dizendo apenas: Deus, estou aqui, e Deus ouve. Lewis dizia que às vezes as melhores orações são aquelas que nem conseguimos formular. A oração feita deitado pode ser uma das mais sinceras, porque nele não há pretensão, não há posse, não há esforço para parecer espiritual. É apenas você e Deus. Transforme os momentos antes de dormir, ao acordar ou durante uma noite difícil em oportunidade de encontro com Ele. Antes de dormir, deite-se, desligue as luzes, respire fundo, lembre-se que Deus está ali. Fale com Ele com quem fala com um Pai amoroso. Se você adormeceu orando, não se culpe, você adormeceu nos braços do Pai. A força da oração não está na postura, mas na dependência. Orar deitado pode ser um gesto mais honesto que você tem naquele momento. Um reconhecimento humilde de que você pertence a Deus mesmo cansado. Não se culpe por orar deitado. Deus ouve aqueles que oram com sinceridade, não aqueles que adotam a postura correta. Davi orou deitado, Deus orou deitado, e milhões de cristãos ao longo da história fizeram o mesmo. Que sua cama também se torne um altar e que as vigílias da noite sejam um momento de intimidade com o Pai. Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado.